Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Arbocast, o seu podcast sobre arboricultura. Hoje nós temos aqui um dos convidados mais aguardados de todos os tempos. Mas antes de a gente ir para o nosso convidado, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que isso ajuda muito a gente. E lembrando que você pode também ouvir esse podcast nas melhores plataformas de podcast do mundo. E também nosso patrocinador aqui do nosso podcast, a Arbolab Treinamentos. Sem mais delongas, um dos meus melhores amigos na vida hoje aí de particular e de arboricultura, Felipe Pedrazzi. Bem-vindo, meu irmão. Que bom ter você aqui, até que enfim, né? Depois de muitos agendamentos e muitas coisas, a gente conseguiu aí se encontrar. Pegamos aí um pedaço do fim do ano também, acabou atrapalhando, mas tá aí. Sempre bom ter você aqui. A gente é sempre um dos mais esperados, né? Isso é importante. Mas... É importante que o próximo também vai ser. Uma apresentação breve aqui da minha parte do Felipe. Felipe fora uma ótima pessoa, é um biólogo, mestre, doutor. Que não serve pra nada. Que mais? Só pra aprender a estudar. Cientista da NASA. Fala aí, Felipe, um pouquinho. Cientista de bosta. Literalmente. Ô, Felipe, dá uma apresentação sua assim, breve de a tua carreira de estudo, de trabalho. O que você faz aí da vida? Sabe que outro dia me pediram assim, Felipe, começa se apresentando, né? E aí eu falei, vou me apresentar pelos logos de onde eu já passei, de onde já trabalhei. Eu já sou formado há 20 anos, né? E isso dá uma certa vantagem em alguns pontos e uma certa desvantagem em outros, né? Mas eu me formei em biologia aqui na PUC, em Sorocaba. Fiz mestrado, doutorado na Unesp de Rio Claro. E aí, nesse meio tempo, desde o primeiro dia de faculdade, eu sempre estagiei. Sempre trabalhei com meio ambiente, sempre trabalhei no DPRN, né? Hoje é a Agenda Verde da CETESB. Trabalhei na CETESB, trabalhei em empresa de consultoria, trabalhei no Instituto Biológico, trabalhei na Agência Paulista de Tecnologia e na APTA. Trabalhei... Depois de formado, acabei voltando pro DPRN, onde eu tive meu primeiro contato mais próximo, onde passei a ser responsável por fazer avaliação de plantio. Tá. Nesse meio tempo que... o que a gente percebia, né? Em algumas regiões era mais frequente você ver plantios que tinham dado certo, em outras era mais infrequente. E essa sempre foi uma pergunta, né, que eu tinha, né? Por que em algumas áreas dá certo, outras não, né? Mas deixa eu dar uma cortada aí. Eu acho muito interessante a formação de biologia, que ela dá uma possibilidade de um leque muito grande. Assim, como a ideia da nossa conversa aqui, da entrevista, dá possibilidades de quem está estudando ou está pensando em iniciar um curso. Quando você escolheu biologia, você já pensou em árvores? Você falou, não, vou para biologia e de lá eu vou escolher para onde que eu vou? Desde pivetinho eu gostava de duas coisas, né? Uma delas era planta e a outra era lixo. Tá. Né? Então minha diversão era ver o lixeiro passar na rua e era sair coletando. Dando risada. Eu morava num prédio em São Paulo. Eu fui criado em São Paulo até os 14 anos. E eu saía coletando planta, né? Folha. E aí eu colocava dentro Na época existia a lista telefônica, né? A gente botava pra secar. A galera nem sabe o que é. Não. Hoje é tudo no telefone. Ou no Facebook, né? Mas sempre foram as duas coisas que eu sempre gostei. E durante toda a minha história aí aí quando eu voltei para Sorocaba, eu já estava com 15 anos quase. 14, 15. E aí eu vim estudar numa escola muito tradicional. E aquela coisa de vestibular, você tem que ser médico, advogado, engenheiro. Médico, advogado, engenheiro. Médico, advogado, engenheiro. E eu sempre quis ser biólogo, né? Aí fiz um teste vocacional e deu administração.
Certinho, né? Porque Não que errou, não que errou. Não errou, porque a minha maior atividade hoje é a administração, né? Fora a parte técnica, né? Um administrador técnico, né? Uhum. E aí eu fui fazer um teste vocacional e a psicóloga na época falou assim, Felipe, você se vê de jaleco branco trabalhando pro resto da sua vida num laboratório? Eu falei, não. Daí ela falou, então você não pode ser biólogo. Eu falei, puxa... Que teste, né? Bom, não vamos colocar os métodos em xeque. Aí... Mas é só essa perguntinha pra matar ali. Eu acabei fazendo 1 ano de administração, quase 1 ano. Caraca, não sabia. Né? Tu sabia? Não. Eu fiz o Mackenzie e aí eu larguei e você chegou o único lá, vestibular falou, que tinha aberto ainda era o da PUC, Sorocaba. Eu morava daqui. Deu tempo, eu fiz, passei e daí desde o primeiro dia, como eu morava aqui já e o curso era noturno, eu já entrei fazendo estágio. Eu acho que as aulas começaram em... Mas daí quando você começou a estudar, você já tinha essa ideia já realmente de partir... Meio ambiente. Meio ambiente. Tá. Sempre quis trabalhar com meio ambiente. Uhum. Eu sempre achei que era uma profissão que tinha tudo a ver, porque trabalha com planta, trabalha no aberto, trabalha com diagnóstico, trabalha com pessoas, né? Porque sim. A consultoria ambiental, ela também trabalha com sonhos, né? Tudo desejos passa... ali, Todo empreendimento necessariamente passa por um licenciamento. Tá. Então, foi nessa pegada. Mas aí, eu fui trabalhar com doenças fúngicas de citros. Aqui em Sorocaba tem um centro do biológico aqui. Aí fiquei 1 ano lá, depois eu fui para o DPRN, depois eu fui para uma empresa de consultoria, depois para a CETESB. E, né, quando eu estava falando da experiência do DPRN, eu terminei a faculdade na CETESB. Aí eu fiquei um tempo contratado, e aí depois eu fiquei um tempo contratado como autônomo do DPRN. E aí eu fazia as vistorias. Nesse meio tempo, surgiu uma outra coisa que eu sempre quis fazer, que era a implantação de ISO. E aí tinha uma empresa aqui em Sorocaba chamada Fazolin. E aí eu fui fazer um curso com Fazolin. Fazolin falecido, um baita de um cara. E aí passei a trabalhar com eles também. Aí já... Com ISO. Com certificação. ISO. Eu trabalhei praticamente até 2017 com consultoria. 2017 foi o último projeto que eu peguei. E aí a sua vida foi se virando depois para que na ISO, né, a gente aprende muito, cara. Foi um baita de um aprendizado em termos de administração, né? Então, sistema de gestão de qualidade, o que é? É você ter um escopo bem definido da sua empresa, né? Ter gestão de pessoas bem definida, ter gestão de operações bem definida, ter gestão de projeto bem definida, ter gestão de resultado, análise de dados. Então... Muito a ver com a administração mesmo. Ali. É 100% administração, a 9001, né? Uhum. Aí você tem a 14 e hoje a 45001, que é meio ambiente, né? Que aí é toda a legislação ambiental compilada e atendida para a empresa. E aí a 45001, que antigamente era a OSAS 18001, é a saúde e segurança. Legal, show. O biólogo, ele é um dos técnicos responsáveis pelo manejo de árvores. Não só isso, né? Vindo para o assunto árvores, você pode ser responsável de mais um monte de outras coisas, mas árvores são uma delas, né? O assunto árvores começou a aparecer para mim no DPRN e depois surgiu um projeto aqui que chamava Pé de Planta. Né? E aí eu passei a ser o responsável técnico da Pé de Planta para fazer o plantio. Então, de fato, né, a profissão do biólogo, ela de 20 anos para cá mudou muito. Né? Hoje ela é muito mais profissional do que acadêmica. Hoje os biólogos têm se formado e têm ido muito mais para o mercado de trabalho. Pode ser atuante ali, né? Não é só nada. Pessoa biólogo, professor. Não. Hoje tem muita gente que já está... Né, a gente conversa direto com pessoas de empresas, né? E aí a maior parte delas são bem mais jovens que a gente. Sim. Né?
E tem bastante biólogo na área de meio ambiente. O meio ambiente já nem existe mais nas empresas, né? Agora é EHS, ESG, né? A área, né, de gestão de sustentabilidade. Tem um arco-íris aí de coisa. De coisa para fazer. E aí, depois, a hora que você saiu, foi do pé de planta e você começou a trabalhar com a tua empresa. Com a Faz Verde. Com a Faz Verde. Aí eu saí da pé de planta e fui para a Faz Verde. Montei a Faz Verde. A pé de planta era uma associação, né? Era uma ONG. Apesar da gente não receber dinheiro público, né? Isso é muito importante, né? Porque as pessoas falam assim, a ONG, aí é dinheiro público, não sei o que lá, é coisa de emenda parlamentar. Não. Na verdade, a gente prestava serviço para empresas que tinham compensação ambiental, para empresas que precisavam fazer gestão de resíduos. E a gente trabalhava só com dinheiro das empresas. Das compensações. Das compensações. E aí, em 14, eu fundei a Faz Verde. E a Faz Verde faz o que tanto? A Faz Verde nasceu cuidando de condomínio, de área verde. Né? Essa foi a primeira ideia, foi cuidar de condomínio. Mas quando a gente passa a cuidar de área verde, a gente passa por um problema muito sério, né? Que é a questão, se você vai cuidar de um jardim, se você vai cuidar de uma árvore, se você não tiver uma interação solo-planta boa, você nunca vai ter um bom jardim, uma boa... E quem tem empresa que conserva a área verde de condomínio, essa parte é muito legal de entrar, né? Nós dois fazemos praticamente a mesma coisa, né? De trabalhar com área verde. Se chega num condomínio ou numa fábrica para prestar serviço, quem que está lá trabalhando? Empresas de facilities, aquelas multisserviços, né? Então ele faz portaria, ele faz faxina ali, limpeza, faz vigilância e a jardinagem. Vocês normalmente, não é regra, mas são os piores conservações que tem, porque é onde o cara ele só corta. Ele corta a grama e poda árvores e basicamente isso, né? De uma forma bem seca. Eu não vejo muita arte ali. E hoje, quem procura um condomínio para morar, eu acho que o cara que ele quer ter uma diferença ali. Você quer entrar no condomínio, levar a visita ali, ela fala, nossa, olha que área verde legal, que grama bonita. Mas, Felipe, eu acho que até as próprias empresas querem isso. O duro é você achar empresas e pessoas que sejam capazes de fazer isso. Eu não tô falando que a gente é especial. Eu tô falando que a gente faz isso porque a gente gosta. Também, mas esbarra um pouco na especialidade e custo. É a mesma coisa que você fala assim, Felipe, abre uma empresa de segurança. Não, então, mesma coisa. Vai dar tudo errado, vai dar errado. Vai dar errado, a gente nem gosta. E eu vejo muitos os condomínios indo no custo. É lógico que é mais barato. Você chega lá, o profissional, o jardineiro está recebendo abaixo do que o sindicato. Eles desviam até muitas vezes o sindicato. O preço não dá para competir e a qualidade do serviço, nem o morador sabe que essa sua analogia é perfeita. Vamos lá, a gente cuidar de vigilância e portaria. Vai ser horrível. Vai dar fila e mais fila para entrar. E vão reclamar. Agora, como é o jardim, o paisagismo é algo que assim, poucos vão se incomodar, mas muitas vezes está se gastando dinheiro sendo mal direcionado. É aparentemente simples, né? Aparentemente simples. Agora... E aí começam a aparecer os problemas, né? Da grama cheia de praga, começa a aparecer o problema da árvore que não cresce, começa a aparecer o problema da árvore que cai, começa a aparecer o problema, né, de planta que não desenvolve bonito, planta que não floresce, né? Resíduo que não sabe o que fazer. E isso passa necessariamente por esse problema que eu ia falar, que é o problema do resíduo verde, né? O resíduo de poda. Que aparentemente é uma coisa também muito simples. Resíduo de poda, folha e galho. Só que o negócio é mega volumoso e leve. Né? Muitas vezes, os condomínios hoje, a maioria não deixou espaço nenhum, nem para compostagem. É a mesma coisa que eu falo para arquiteto, engenheiro.
quando for construir uma casa, não esqueça da manutenção da casa. Porque o cara faz um alçapão para você entrar que você tem que ter 20 quilos para subir no telhado. Você precisa puxar um fio, você não sabe onde está passando o fio. Você precisa furar uma parede para botar um quadro, você não sabe se tem eletricidade, cano de água. E a mesma coisa nos condomínios, né? Porque quer fazer o aproveitamento máximo daquela área, mas esquece que no futuro vão ter, né? Se é um condomínio de 250 lotes, são 1.000 pessoas que vão estar morando ali dentro. São 1.000 pessoas gerando resíduo e botando para fora de casa. São 1.000 pessoas fazendo jardim e gerando resíduo de poda para pôr para fora de casa. São 1.000 pessoas, né, que estão trafegando com seus carros ali. São, né, 150, 200, 300. Vamos, tem que ser 2 carros por casa hoje? 500 carros dentro do condomínio. É doido, né? Loucura. Aí é a rua que dá buraco, porque o cara não fez direito. E o condomínio, ele permeia tudo isso. E quando a Fazer surgiu, né, a ideia era que a gente, né, conseguisse... Até porque o meu doutorado foi a proposição de indicadores, né, de sustentabilidade para condomínios. Aliás, quem quiser pode perguntar. Pode pegar aí na internet, colocar lá Felipe Pedrazzi, tese de doutorado, que é só baixar. Ela é livre. Mas aí nós propusemos um conjunto de indicadores. Mas, na prática, o condomínio ele é gerenciado por diretorias que entram e saem a cada 2 anos. Né? Dá uma confusão bem grande isso daí, né? Dá uma confusão. Muitas vezes a diretoria que entra não é amiga da diretoria que estava. Sempre acha que está roubando. Sempre acha que está roubando. Né? Aí você fala assim, não, nós precisamos, né, comprar adubo, né? Precisamos comprar composto, precisamos, né, trocar essas plantas. Daí o cara, não temos orçamento para isso. E isso é uma coisa que dificulta muito o dia a dia de uma empresa de conservação de área verde, para deixar bonito. Né? Eu já vi vários estudos econômicos de que casas e condomínios com paisagismo, eles têm um aumento no valor de pelo menos 15% do imóvel. Então, nisso, a galera acaba pecando bastante. Ele não se liga que se tirar tudo aquele paisagismo ali, começar a cortar árvore de forma errada, começar a juntar sujeira até num cantão lá que tem um monte de folha lá e galho. Isso aí vai desvalorizar. E de repente, se fala pro cara, é uma casa que valia 1 milhão, agora é 800, 900, porque tá feio, mal cuidado. É só nesse momento que o cara se liga. Mas até lá já se bagunçou um monte de coisa, né? Eu gosto muito de jardim de vó, né? Então, você já foi em casa, você sabe como é que é o meu jardim, né? Tem planta para tudo quanto é lado. E às vezes até dentro de casa, né, esse processo das pessoas entenderem o que você está fazendo, que eu também não sei o que estava fazendo, só fui plantando. Né? Mas você vai plantando, uma hora fica bonito. Né? Mas o jardim precisa ter maturidade, o jardim não pode ficar trocando planta, não pode ficar... tem que trabalhar solo. Né? E aí voltando na questão do resíduo de poda, do condomínio, resíduo verde. Né? Os condomínios têm muito resíduo de poda. Né? Tem muito problema. Aí pega uma caçamba, leva para um aterro. Né? E isso sempre me incomodou muito. Foi aí que a gente, né, começou a fazer a compostagem dos resíduos no condomínio. Eu já fazia isso lá na época da Pé de Planta. A gente tinha um condomínio que a gente fazia isso, que comprou essa ideia. E aí eu passei a fazer nos condomínios também... Compostagem do resíduo verde. Do resíduo exclusivamente de poda. Porém, estava começando ali a entender o funcionamento das coisas, como que reagia o composto. E já é um volume médio, né? Volume médio, né? Mas era localizado, um pouco aqui, um pouco ali, não tinha nada... Fazia tudo junto, geralmente dentro da floresta, dentro da mata, em algum lugar isolado, porque essa é uma coisa que é muito comum na compostagem, né? As pessoas veem o cheiro da compostagem. Vê o cheiro. Vê o cheiro. Se tem um montão de ele sente o cheiro. Se não... E assim, o resíduo de poda, ele não dá cheiro. Impossível dar cheiro. Não, é um cheiro de terra. De terra molhada, um cheiro de mata, um cheiro de chuva. Né? Então, nós chegamos a ter pessoas que falavam assim, não faça isso aqui, né? Porque a gente não quer isso aqui. Vai dar bicho.
Aí daí o cara vai lá no Ceasa e compra o saco de composto. Vai lá. Mal sabe ele... Terra preta. Terra preta. Terra preta. E ainda aquilo lá que ele tá comprando argila não é tão e cinza. puro, né? Eu já fui em muita usina de terra preta, não tem nada de terra preta lá. É sim, cinza, um pouquinho de galho triturado e argila. E paga lá os 20, 30 reais no saco e a primeira chuva fica vermelha. A pessoa fala, não, essa aqui que é boa. Mas assim, de todos esses anos, né, que tem trabalhado com compostagem, hoje eu enxergo um amadurecimento das pessoas com relação ao uso do composto. Uhum. As pessoas já estão entendendo melhor, né? Não entende profundamente porque acho que até a gente ainda está entendendo, né? O uso do composto ainda está sendo entendido. Forma a impressão. Eu vou falar a minha ideia assim. A impressão até então que se tem é que quando eu preciso fazer uma intervenção com adubo na planta, de que o mineral é mais rápido. E o mais rápido não é melhor. A gente sabe que mais rápido não é melhor para nada. Se você cresce muito rápido, qualquer negócio, qualquer coisa que acontece muito rápido, a tendência daquilo não é regra, mas a tendência de dar errado é muito grande. Então, se eu adubar muito rápido, entrar com um nutriente muito rápido na planta, ela vai queimar. E a compostagem não é isso que vai acontecer. Não, é diferente. Porque a compostagem, ela reestrutura o solo. As pessoas ainda hoje discutem o que é melhor, usar cama de frango ou esterco de galinha. E a gente sabe que isso não é uma coisa que deve ser aplicado, né? Quem está um pouco mais avançado nisso aí é o pessoal da agricultura orgânica, né? Mas ainda assim existe muita confusão, né, da origem do material. Se a origem não pode usar, né? Você pode usar esterco de animal, mas você não pode usar esterco, né, biossólido, né? Que seria o lodo de esgoto, por exemplo. Que é esterco de animal também. Animal. Né? Desde que atenda as concentrações de metais ali, tá tudo certo. E não significa que o esterco de animal não vai ter metal, porque animal come ração, animal come mineral, animal come outras coisas. Toma remédio também. Toma remédio, né? Tá. Aí você depois se envolveu bastante com a conservação de área verde, viu que tinha que fazer reposição de nutrientes no solo, começou a mexer com compostagem, e aí agora conta aí o que você está fazendo, o que é assim, a menina dos seus olhos agora, nesse momento assim, que você está... Aí nessas andanças pelos condomínios, eu conheci uma pessoa, né, que é o pessoal da Céu Azul. Né? E na época, um dos diretores lá da Céu Azul morava no condomínio que eu atendi. Aí eu falei, ô fulano, vamos fazer compostagem, né? Precisamos, né? Aqui tem bastante resíduo de poda. Aí ele entendeu que eu gostava de compostagem. E assim, compostagem, cara, é muito romântico você ver, né? Na TV, o discurso. O discurso é fácil. No dia a dia, cara, é resíduo chegando, é problema, é cheiro. Tá. Você gosta? Gosto. Aí ele começou a me levar lá para Pereiras, onde a gente tem hoje uma usina licenciada de compostagem. E a hora que eu comecei a ver os resíduos que a gente ia trabalhar, eu falei assim, eu preciso me profissionalizar, né, em compostagem, porque, né, a motosserra vai cantar. Aí eu me envolvi com o pessoal do Conselho de Compostagem dos Estados Unidos. Né, lá que eu aprendi a fazer compostagem, porque foi engraçado, né? Eu comecei a ver umas máquinas e tal, e eu tentava visitar lugares que faziam compostagem aqui no Brasil. Aqui. Não pode. Aí eu em 2017, eu tive a oportunidade de ir para o Congresso de Arboricultura da ISA, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar um e-mail lá pro pessoal do conselho e tentar a sorte, né? Aí eu mandei um e-mail lá,
me apresentando, falei que eu ia estar lá essa conferência da ISA foi em Washington, D.C. Falei, ó, vou estar em Washington, vou descer em Nova York e vou estar nesse eixo aí durante tantos dias. Será que é possível visitar algumas usinas? E aí, o pessoal de lá me respondeu, a Linda me respondeu. Falou, não, pode vir. E assim, foi imediatamente, assim, ó, que legal te conhecer, seja bem-vindo, ó, eu vou te copio aqui o fulano, ciclano, beltrano. Pode falar com eles aqui que eles vão te receber. Bem recebido fora de casa. Fora de casa. Aí eu fui. Passei um óleo de peroba na cara. E aí, posso conhecer? E, cara, fui muito bem recebido. Aí no ano seguinte, em 2018, eu fui para a conferência do Conselho de Compostagem, me voluntariei e desde então eu trabalho com eles. Eu trabalho de forma voluntária. Ano passado eu não fui voluntário, eu recebi para estar lá, ajudando ele, foi super legal, ajudando o pessoal do conselho. Foi super legal. E agora, em fevereiro, estarei lá de novo. Só que dessa vez apresentando uma tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil. De compostagem. De compostagem. Então, hoje você é um composteiro ou é uma compostagem industrial? Como que funciona lá? O nível de compostagem que você está mexendo hoje? A gente chama de usina de compostagem. Usina de compostagem. O volume lá que vocês trabalham de resíduos é particular lá só do que vocês geram? Está recebendo dos outros também? A proposta, né, do pátio é que ele seja um pátio que ele consiga se manter em pé, porque a gente sabe que compostagem é difícil fazer. Compostagem é difícil você fazer o negócio virar dinheiro, né? Mas eu sempre acreditei que poderia. Né? Muitas pessoas falam assim, você vai viver de compostagem, você vai viver de compostagem. Muita gente me perguntava isso. Mas você vive de compostagem? Hoje eu posso falar, eu vivo de compostagem. Que legal. Né? E essa é uma ideia, né? A primeira ideia é trabalhar com a usina. E a segunda é trabalhar agora com o composto orgânico. Nesse meio tempo, né, fui conhecendo os composteiros aqui do Brasil. Né? Então, no meio da pandemia, nós começamos a se reunir virtualmente e surgiu a ideia de fazer a Associação Brasileira de Compostagem. Não existia. Não tinha nada no sentido. Começou em oba-oba, assim, de se reunir. Vai. Foi. Aí, hoje a gente tem uma associação, tem representante em mais de 12, 13 estados. Estamos em mais de 100 composteiros aí associados. A sua usina lá hoje, se eu precisar mandar um resíduo lá, eu consigo mandar? Consegue. Tá, que é um problemão. Mas que tipo de resíduo que eu posso mandar lá? Tudo que for orgânico. Orgânico. Tá. Né? Pode ser desde resto de alface, poda urbana, poda de empresa, até lodo de frigorífico. Certo. A gente trabalha com... Não é lixo doméstico. É só material Não é lixo doméstico. Não recebemos lixo doméstico. Papel, essas coisas. Não, então. Por que a gente não trabalha com resíduo sólido urbano, RSU? Porque hoje não existe separação em 3 frações. Certo. Separação em 3 frações é separar em orgânico, reciclável e aterro. Essa é a nossa batalha, inclusive, pela biocompostagem. Então, hoje, se tem alguém lá ouvindo, ele está com um problema de resíduo, de destinação de resíduo, ele precisa de toda a documentação, tanto para poda, você falou lodo de indústria, desde que seja orgânico. Ele pode resíduo de refeitório. Desde que seja separado na fonte. Tá. Ele pode entrar em contato com você, você vai receber aquilo e entregar uma documentação para ele disso daí. Toda usina de compostagem, não é só a nossa, precisa ter essa documentação que a gente tem. Toda usina de compostagem tem que dar essa garantia, porque a partir do momento que o cara emite um MTR, que é um Manifesto de Transporte de Resíduo, é assim, ó, o Felipe Pedraz é o gerador, o Felipe Silveira é o transportador e o Felipe Camarão é o destinador. Então aqui linkou nós 3. E quando chega lá na ponta, o destinador
confere, pesa, né? E dá a certificação, o certificado que nós recebemos. Você está resolvendo um puta de um problemão, então, que não tinha solução. Porque hoje, vamos lá, pegar cidades, né? Cidades estão pegando resíduo de poda, muitas vezes mandando para o aterro de construção civil. Que não pode, na verdade, né? Que não pode. Tá misturando com tijolo, com o resto de obra ali. Porque é orgânico. Como que é o nome desse resíduo Construção e demolição, RCD. Uhum. Não pode, né? Hoje Sorocaba já tem uma boa separação disso, né? Eu tô falando de Sorocaba porque é onde a gente porque vive, é fácil né? de falar. Sorocaba tem uma área onde os caçambeiros destinam o resíduo de poda lá. Mas isso não impede que, por exemplo, o cara que... Você pediu uma caçamba na sua casa, você vai fazer uma reforma no seu quintal. Jogar junto. Jogou junto? Não tem essa... Não tem como separar depois. Né? Então... Diferente de quando manda para você lá, que chegar com... O cara chegou com a caçamba, que tem um pouco de demolição lá... Volta para trás. Não recebe. Volta que você nem não tem condições de tratar aquilo. Não. Espaço, você tá com bastante espaço hoje lá. Hoje nós estamos com 10 hectares. Legal. Né? Uma bela de uma operação. Agora tá aumentando agora, né? Cara, a gente tava com 2, vamos para 10. Que doideira. E agora o desafio é vender composto, né? É fazer esse produto chegar aonde deve chegar. Então, eu vou estar resolvendo duas coisas. Eu tenho resíduo, eu consigo destinar com um fim legal. E aí você consegue transformar... usinar, né, esse material e comercializar ele para o trato tanto para urbano e rural. Urbano e rural. Na verdade, eu particularmente sou apaixonado pelo uso dele, né, no urbano, porque eu conheço. Né, mas a gente sabe... É porque o agricultor ainda é muito reticente nisso, né? O agricultor, ele olha e fala assim, por que o agricultor usa... cama de frango. Porque cama de frango tem 3,5 de nitrogênio, 3,5 de fósforo e 3,5 de potássio. Então ele olha aquela fonte de matéria orgânica como mineral. Mas na verdade o que ele tem que olhar ali é o que aquilo vai causar no solo dele. Só que ele esquece que o esterco de galinha tem salmonela. Quando você vai... olha, tô comendo aqui na minha horta, né? Uma alface que orgânica. Foi produzida lá no interior de Piedade. O cara usa esterco de galinha. Se você não lava muito bem, você pode pegar uma doença. Por quê? Porque estercos animais vêm carregados com... E aquilo não é composto, aquilo não foi processado. Aquilo não foi processado. Tá cheio, todas as bactérias que saíram ali nas fezes do animal estão lá ainda. Estão lá ainda. Fora que aqueles minerais que ele diz que tem ali não estão biodisponíveis para a planta. Eu não estou falando que é ruim. Sim, o que o cara fala? O cara aplica não é o melhor dos mundos. E deixa 2 meses lá curtindo. Nesses 2 meses, os 3,5 que ele falou que tinha, vai sobrar 0,7, 0,5, 0,4, se sobrar. Na compostagem é o contrário. Você começa alto, né? Você tem uma depressão... E depois ele começa a mineralizar de novo. Que é o que a gente chama de cura do composto. Um composto bem curado, ele é um composto muito rico e de liberação lenta, né? Esse que é o negócio. Porque quando você joga o composto ali, ele reestrutura o solo, joga micro-organismo pro solo, e o micro-organismo... Um solo vivo. Um solo vivo. E as pessoas não... a gente não enxerga, né, acontecendo. O que a gente que faz essa conservação e consegue enxergar... Coisa que talvez realmente, o que eu falei lá para trás, que os facilities, né, as empresas multisserviços nunca vão enxergar, é que a gente trabalha só solos de corte. Aquele condomínio ele sofreu um corte de platôs, né? O horizonte orgânico do solo já foi embora. O pessoal está plantando árvore no saibro, na argila, no melhor dos mundos aí. Onde não é corte é aterro. Aterro sem tratamento algum para plantar. E a galera vai plantar árvore, por exemplo, que é o que vai dar um problemão depois, realmente. Só vão lembrar na época de temporal, vai dar os pivotamentos na vida. A galera trata só o berço, só o buraco que vai plantar. E a árvore tem que viver com aquele negocinho ali, com
30 centímetros de NPK 10-10-10, que é o que se vende em todo lugar, por 20, 30 anos. E o resíduo de serrapilheira que ela derruba aqui de folha, a gente varre. E aí? Não. É um caminho que é um caminho que não dá certo. A gente vê. Todo janeiro, todo dezembro, todo fevereiro. Pivota. Pau-ferro virando de ponta cabeça. Estão plantando bananeiros pau-ferro agora nessa época. Bom para quem corta. Mas acontece que... E outra coisa, que a percepção de valor sobre o patrimônio arbóreo dos condomínios é muito baixo. Com uma boa conversa, você consegue chegar e explicar: você tá vendo esse pau-ferro, essa cibipiruna, seja lá que árvore que foi que ele tem ali, desse porte que tem aqui, se você for comprar ela hoje, você vai pagar 20, 30, 40, 50 mil reais. E o cara não quer comprar um saco de composto. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu já tive algumas oportunidades de fazer projeto de arborização para condomínio. E hoje, o que é o padrão? Começou um lote, tem a testada do lote, terminou o lote. Entre os dois lotes tem uma árvore. Aí o que o cara faz? Esse cara aqui constrói, joga a água dele pelo canto aqui. Daí ele corta a raiz da árvore aqui. Então o cara já plantou mal. Já plantou no menor preço possível, porque a construtora quer fim de obra. Não preparou o solo. Enterrou o coleto. Vários problemas. O cara que foi roçar, cortou. O cara que vai roçar, o floema ali, ó, fica batendo, mal de jardineiro, né? Presente. Aí a hora que a planta tá meio estabelecida, deu 5 anos ali que o cara vai construir, ele vai lá e corta a raiz da árvore. Corta a raiz. Pra passar os tubos Na cabeça dele, ele nem imagina que aquilo ali, ele tá plantando um acidente para dali 10 anos ali. Então, o que eu sempre sugiro pros condomínios? Afastar 3 metros. Mas Felipe, vai pegar na entrada da garagem. Pô, mas... A árvore, o plantio da árvore, 3 metros para dentro. 3 metros pra... Não, ou... Assim, nunca no canto do lote. Mas sim. Nunca no canto do lote. No meio do lote. Afastado 3 metros para você ter uma testada pro cara entrar na garagem. Para tentar dar uma sobrevida, né? Nos Estados Unidos, essas calçadas verdes, quando tem calçada verde, né? Que é aquela faixa de grama. Tem a guia, a faixa de grama, a calçada e a testada da casa. Eles chamam de deadlines, né? São zonas de morte. Por quê? Porque de um lado você tem asfalto, do outro você tem a casa. Então a raiz, que deveria crescer radialmente, ela tem um alongamento. Ela fica um retângulo. Fica Aí ela vai trabalhar assim, né? Só para um lado. Ela vai trabalhar num sentido só, né? Pegou uma corrente de vento. Pegou uma corrente errada. Já pivota. Aí o cara pega, durante o crescimento, o cara estaqueia a árvore e amarra ela para ela não movimentar, não cresce raiz, não desenvolve. Aí dá esses problemas que a gente tem. Mas uma percepção que eu tenho nos Estados Unidos, por exemplo, sobre o plantio em calçada, é de que a árvore ela tem um ciclo de vida bem curto. Você não vai ver em centros de cidade velhas, das que eu estive agora recentemente, no centro da cidade, grandes árvores na calçada. Você olha e você fala, essa árvore aqui, se tem 10 anos. Então, bateu uma altura, começou a dar problema, eles cortam e substituem. Muito rápido. Assim, levando em consideração o tamanho das calçadas brasileiras, né? Eu falando aqui da realidade que eu conheço, né? Sudeste, Sul, alguma coisinha assim. As árvores deviam ter prazo de validade. Isso. Ela bateu 15, 20... Até porque se você pensar ambientalmente falando... Sim. Ela absorveu o carbono, você cortou, composta, não pode queimar. Compostou, volta pro solo. Aí você planta outra. É um tema polêmico, né? E aí a gente gera bastante polêmica, porque para nós que somos do manejo de áreas verdes, a gente compreende muito bem o ciclo de fornecimento de serviços ali da árvore. Ela tem um pico, depois é só queda, né? É lógico que uma árvore mais anciã, ela tem uma biologia ali
entre insetos, fungos, tudo que tem ali dentro, muito maior do que uma árvore jovem. Mas se pensando no trabalho de árvore mesmo, sequestro de carbono, entre outras coisas, a árvore jovem é mais forte. Ela absorve muito mais carbono no começo da vida do que no final, né? Ou do meio para frente, né? Uhum. Quando ela tá tá crescendo muito. Mas uma coisa que é importante, assim, eu acho que a gente tem funções e funções. A função de uma árvore na calçada é diferente da função de uma árvore na APP. Né? Uhum. Muito bem colocado. Vamos deixar essa parte, né, de biodiversidade grande, né, de conectividade, né, para APP. Aí a gente... Porque parece radical? Parece, mas cortar a árvore com 15 anos, pô, a hora que a árvore tá bonita e tal, eu particularmente, se pudesse assumir o risco, eu assumiria. Eu tenho um pau-ferro, tenho um ipê rosa na frente da minha casa. É uma árvore grande, uma árvore que tem raiz, né, razoavelmente agressiva. Mas eu gosto dela, eu gosto da sombra que ela me propõe, eu gosto da arquitetura da copa. Para você assume o risco. Essa aqui eu assumo o risco. E outra, eu conheço bons arboristas que podem podar ela para mim, resolver. Não é todo mundo que tem esse... Assim, uma árvore urbana tem que ser bem manejada. E acaba que não acontece. Agora, não adianta você ter na APP um monte de árvore e abandonar. Porque liana come tudo e vira braquiária de novo. E isso a gente vê direto em centro urbano. Porque você pega a borda da mata, ela sofre muito no ambiente urbano ali, porque a galera fica arrebentando, bosqueia, acero exagerado e um ataque de poda, porque a árvore começa a pular o muro, ou começa a pular a cerca, o alambrado, derrubar aquilo ali, eles vão avançando e aí começam a liana começa a vencer e o capim começa a vencer e começa a entrar e ninguém percebe, né? No decorrer de 10, 15 anos. Né? A gente tinha um plantio aqui num bairro em Sorocaba que a gente plantou depois de uma mata nativa. Hoje, se você passar, existe o plantio que a gente fez, mas não existe mais a mata. Dentro de Sorocaba. Por quê? Liana tomou conta. Liana tomou conta. E esse é um problema sério em área verde urbana. Cara, tá técnico esse nosso bate-papo, hein? Caramba! Oi? Isso é raro. A gente sempre acaba dando uma escapada, né? Tá indo. Mas é que o que é a minha ideia? É que esse assunto compostagem eu acho muito legal, porque não é só a compostagem. Não fica ali no assunto de como se fazer. Quero que você fale para mim um pouco do processo, mas é que o que aquilo ali gera e a hora que você vai trabalhar no solo é muito interessante financeiramente para quem está aplicando e pro seu trabalho vai ficar bonito. Paisagístico e a parte de arboricultura. A pergunta que eu estava aqui segurando para te fazer era o seguinte. Tá, beleza. Você recebe todos esses resíduos orgânicos lá, que não são só de poda, resíduos de indústria, que você falou que são orgânicos. Como o que acontece o processo para se eliminar as bactérias más e se certificar de que aquele produto ali ele é livre de impurezas, diferente do que você falou da cama de frango, que pode ter salmonela, né? Se pudesse... e a gente recebe vários resíduos que têm potencial patogênico para planta, para animal. Você recebe cama de frangos? A gente recebe resíduo de incubatório, né? E o que acontece? A natureza ela é tão bela e tão conexa, né, que a hora que você dá as condições iniciais do processo de compostagem, ele vai aquecer. Esse aquecimento... Mas o que você esquenta? Você põe fogo? Não, ele esquenta sozinho. Ele tem a própria atividade dos micro-organismos ali, né, vão criar esse calor. Você só de jogar num canto lá, ela já começa a esquentar. Fazer a mistura certa, dar o oxigênio certo. Tem uma fórmula certo. Senão eu vou fazer também, peraí. Não, você pode fazer em casa. Dá pra fazer, esquenta do mesmo jeito, faz. Né, você consegue simular e fazer o processo na sua casa.
é um pouco difícil de você cuidar desse processo por muito tempo. Eu sei. Né? E o volume. É que, assim, eu fui lá visitar a usina. É muita coisa. A gestão é uma máquina para cá. Às vezes o cara fala compostagem, ele imagina ali, né? Sei lá, só ouvindo uma musiquinha tranquila e cuidando da sua compostagem, jogando um galinho em cima e tal. É trator empurrando para cá, caminhão chegando, é fila, é balança. Hoje são, em média, 10 descarregamentos por dia. Isso dá em peso... Isso dá em peso mais ou menos umas 100 toneladas por dia. 100 toneladas. Esse é o volume que a gente está... Vulgo 100 mil quilos. Trabalhando hoje. 100 mil quilos por dia. É muita coisa. Agora, você imagina, você trabalha com 100 mil quilos hoje, amanhã tem mais 100. Mais 100 mil. Só que você ainda tem os 100 mil ali, né? Tá, então, voltando. Vamos voltar. Volta. Avançamos. Então isso esquenta. Ele esquenta. Do nada. Do nada. Depois Inclusive, essa tecnologia que nós estamos fazendo é para fazer esse monitoramento. Por quê? Porque essa temperatura subir, ela sobe, fica um tempo numa fase que a gente chama termofílica. Bactéria e fungo. Bactéria e fungo começa a agir e actinomiceta. E aquilo esquenta. Tá, e decompõe. Aí nesse momento eu tenho fungo, bactéria, ainda não tá legal. Se eu não posso ainda chegar... Vamos lá, chegou o material lá hoje, daqui 2 dias eu não posso ir lá e catar da tua pilha... Não. E usar. São 90 a 100 dias para estar pronto. Aí ela esquenta, vai até que temperatura sozinha? Até 70, 65. Essa é uma faixa. Tem um nome? Isso se chama fase termofílica. O tipo de compostagem, ela tem um nome em si, não? Toda compostagem ela é termofílica. Toda compostagem é termofílica. Deve ser termofílica, senão você não atende esse tempo para despatogenização. Aproximadamente 70 graus. 70 graus. É quente. Tem que ficar dependendo do método que você... Se você trabalha em pilha revirada, né, tem um tempo para ficar. Se você trabalha em pilha aerada, com revolvimento, sem revolvimento e tal, aí tem... E tem que bater aquela pilha ali. E isso é legislação. Né? Você tem que garantir que o seu material ficou X tempo a uma determinada temperatura para você falar assim... Porque a pessoa me liga e fala assim... Ai, Felipe, o pessoal tá colocando composto orgânico na mão de criança, tem problema? Nenhum. Tem nenhum problema. Risco zero. Risco zero. Menos risco do que terra. Desde que esteja despatogenizado. Desde que o processo da compostagem seja feito certo. Porque não adianta nada o cara chegar lá, por exemplo, e falar assim, eu misturo um pouquinho de cama de galinha no final do processo. Não, aí já não é mais. Aí estragou tudo. Estragou tudo. Caramba. E tem gente que faz isso, né? Para aumentar lá o nitrogênio. O cara fala assim, meu composto tem mais nitrogênio. Aí, quando ele usa, fica mais verde a planta. Fica mais verdinha. Porque, mais rápido. Você tá pegando lá um monte de micro-organismos já biodisponível. O material já está biodisponível. E um monte de micro-organismo, você joga um pouquinho de esterco lá, ele vai decompor rapidamente. Né? E aí você... Aí são as misturadoras, né? E você tem os processos de fertilizantes organominerais. Aí o cara vai trabalhar com isso aí. E aí você foi, recebeu, armazenou, ou você faz compostagem de pilha ou com insuflando ar embaixo. Pilha, para o pessoal entender, é um trapézio, assim, mais ou menos. Uma leira, Uma né? leira gigante. Gigante. Assim. Ou você faz umas leiras mais altas e insufla ar por baixo. Ar que acelera o processo de compostagem. O ar embaixo do processo, ele tem uma série de benefícios. Né? Você... reduz as movimentações de pilha, ou seja, isso reduz o custo de pátio. Né? Ele garante a disponibilidade de oxigênio o tempo todo na pilha. Ele ajuda a controlar a temperatura para não subir muito também, porque também não pode subir muito, senão vira uma degradação química. Acima de 80 graus não é bom. Né? Porque aí começa a degradar quimicamente. Chega 80. Chega 80, Caramba. 85. Chega. Aí depois esse material ele vem descendo a temperatura. A hora que ele desce a temperatura, ele está chegando na fase mesofílica. Mesofílica é o quê? Uma fase que ele abaixa da termofílica. É uma fase posterior. Se você vê um gráfico, você vai entender. Coloca aí no YouTube, né?
termofílica, compostagem termofílica. Aí você vai ver, sobe a temperatura, é a mesofílica inicial, depois fica um tempo na quente, que é a termofílica, e depois a mesofílica tardia, até a cura do material. Aí ainda tem, na mesofílica ainda tá rolando bactéria e fungo ainda ali, ou já tá a concentração. Você passa a ter uma dominância fúngica no final do processo. E o cheiro, o cheiro muda. O material é melhor. O cheiro muda também durante... completamente. O dia que eu tava lá, você tinha cheiro doce, você ia mudando de pilha, e daí tinha um cheiro... mais ardido. E depois o cheiro de terra, que é o desejado. Não cheira, cheira nada, né? Teoricamente. Ali você só tem fungos bons, micélios ali, coisa boa. Esse é o grande desafio da compostagem, né? Os cheiros, né? Cheiros é o grande desafio da compostagem. Aí tira o sono do composteiro. Tira, bastante. mas tem jeito. Tem que ter equipe treinada, tem que ter máquina boa, tem que ter equipamento, tem que ter conhecimento de processo, tem que ter monitoramento. Inclusive, né, voltando a falar da tecnologia. Essa tecnologia que a gente está desenvolvendo, ela surge justamente para você entender as condições atmosféricas, né, como é que está a dispersão atmosférica de gases. Vento, intensidade de vento, direção de vento, temperatura, umidade, pressão atmosférica. É um aparelho, isso que você está... A gente tem uma estação meteorológica, né, que pega esses dados, e a gente desenvolveu um aparelho que ele mede temperatura em 2 pontos da pilha, uma mais superficial e uma mais profunda, justamente para a gente ter esse gradiente, porque a capa da pilha ela fica mais fria e mais seca. Então, você pode ter uma despatogenização interna, mas externa não. Por isso que é importante revirar, por isso que é importante você monitorar. Entendi. Em certos pontos ela tá ok, em outros pontos ainda não... E aí, a hora que você mistura, você recontamina tudo, entendeu? Se você quiser economizar, vou economizar. Olha, isso aqui eu não vou virar, vai dar errado. Não pode. Tem que seguir o processo. É igual como se fosse montar um parafuso. Coloca a barra... põe a ferramenta certa, dá o passo certo. E sempre sujeito à fiscalização, o tempo todo. CETESB. CETESB, Prefeitura, IBAMA, Conselho de Classe. Não é brincadeira. Não. Não é definitivamente brincadeira. Não. E aí? Vamos voltar no aparelho. Dentro desse aparelho, a gente monitora essas condições da pilha e também monitora a emissão de gases. Por que se monitora a emissão de gases? Primeiro, para dispersão de odor. O que sai tanto lá de gás? Você tem desde CO2... Existe um pupurri de gases que podem sair. É um punzão. Não, tem desde cheiros gostosos até cheiros pútridos. Né? Você tem... Depois, pode colocar aí no YouTube, Compost Odor Wheel. Né? Então, ele te dá todas as possibilidades. Então, a gente monitora alguns gases-chave, né? Para saber se o processo está indo bem ou está indo mal. Certo. Né? Então, por exemplo, eu quero dormir em paz, né? Então, você põe esse equipamento lá... Não quero ficar preocupado se minha usina cheira ou não. É uma ferramenta para te auxiliar a fazer isso. E eu falo isso por quê? Porque é um sistema que nós desenvolvemos, nós, tipo, da Faz Verde. Uhum. Né? Nós, o Felipe, junto com a equipe. Junto com a equipe. Né? O Kakuro, o Bruno... E é feito para eu operar. Eu uso ela todos os dias. Tá aqui. Se você abrir o meu Google aqui, tem aqui os dados da estação meteorológica e os dados de monitoramento de pilha. Tão importante que é. Eu olho direto e, assim, a gente percebe que à medida que vai corrigindo o processo, vai melhorando um pouquinho, aí de repente dá uma chuva, atrapalhou o pátio, aí você já percebe que dá uma variada. Você consegue fazer intervenções, dependendo do horário ali, você consegue fazer. E vamos lá, eu tô ouvindo aqui o podcast, tenho uma usina de compostagem em grande escala, ou tenho lá no meu condomínio, sou síndico ou gestor de condomínio, eu quero ter essa gestão da minha compostagem. Você implanta esse equipamento lá ou por enquanto é só seu? Então, neste momento, nós estamos finalizando os testes dele. Ele ainda é um produto experimental, já está rodando há mais de 8 meses, né? De uma forma bem
consistente. A cada atualização que passa, os meninos dão uma melhorada melhor, dão uma melhorada na estabilidade, na aquisição de dados, né? Então, no começo caía muito, não reconectava na internet, agora já não é mais assim. Dá um problema de variação, porque é tudo ligação rural de energia elétrica, né? A gente tem uma opção com bateria e uma opção sem bateria, né? Então, vai dando mais estabilidade e garantia, né? A gente tá validando esses dados, a gente tá nessa fase de entender, porque não é assim, você não procura na internet assim, quantos ppm de amônia emite uma pilha de compostagem? Você não existe. Existe um cara que pega um baldinho desse tamanho assim, bota lá dois coletor de gases, faz uma mistura e... Só que não isso em tempo real. Existem muitos estudos de bancada. Muitos estudos de bancada. Eu tive a oportunidade esse ano, de ir visitar um laboratório que faz isso, lá na Bélgica. Um laboratório que só trabalha com biodegradação. Sensacional. Mas as condições de laboratório não são as mesmas condições de campo. Lá você tem chuva, tem... E outra, você lê um artigo da China, um artigo da Romênia, um artigo da Rússia, um artigo do Brasil, um artigo dos Estados Unidos. E aí cada um tem uma pequena diferença de método. Uns fazem em containers menores, outros maiores e tal. Mas dificilmente você tem uma aquisição de dados como nós estamos tendo. Em tempo real, em condições reais de operação, na chuva, no sol, no vento, no frio, no calor, com máquina batendo, máquina passando por cima, né? Então... E a coisa, ela é dinâmica, né? Ela não é parada. É muito diferente do que a gente pode imaginar. Tem que estar em movimento, né? Não é jogou uma pilha de coisa lá e ela vai acontecer abandonar. Então, mas a ideia é no futuro ter esse produto para oferecer. Ter um serviço. Serviço. A ideia é que as pessoas entrem em contato conosco e a gente seja igual uma central de alarme. O que você quer? O que você quer monitorar? Quero monitorar as pilhas nos primeiros 20 dias, que são os dias problemáticos. Né? Aí a gente tem uma capacidade de dar essa garantia pro cara. Fala assim, se der algum problema, vai te bater um alarme, vai te bater um... Vai lá e corrige. Você já vai saber como corrigir. Preciso jogar mais resíduo de poda. Olha, não tá... Tô vendo aqui que tá faltando matéria orgânica aqui, de matéria de resíduo. Então... Pode ser que falte. Às vezes seca muito, né? Muda a condição. Então é impressionante, cara, porque... A gente percebe, a gente olha os dados e fala assim, nossa, né, deu uma desequilibrada na emissão de gases. Aí você vai lá, reumedece as pilhas. É impressionante. Que loucura. Impressionante. Que loucura. Show. E hoje você está prestando alguma consultoria assim de... eu quero implantar aqui uma usina, você ajuda a pessoa lá, presta consultoria, ajuda a implantar no condomínio dele, desenvolver o projeto ou ainda... Então, nunca pensou nisso? Já fora da Faz Verde, da empresa de manutenção. Não, já fiz. Eu acho que depende muito... Assim, eu venho da área de consultoria de ISO, né? E assim, o que mais me motiva é a pessoa falar assim, não, eu quero fazer esse negócio, eu quero fazer acontecer. Aí isso me motiva, aí é capaz de dar certo. Hoje você sabe fazer compostagem, porque você está fazendo há muito tempo. A escala que você faz, para mim... a escala e a intensidade sua é bem grande. Então você sabe fazer. Se você tivesse que implantar a tua usina hoje, em vez de você gastar 2, 3 anos para achar a receita, você faria em um ano. Não tenha dúvida. Você já começa com meus cabelos brancos já, né? Começa com meus cabelos brancos. Tá, é diferente. Eu tô aqui no Nordeste, no Norte. Preciso quero implantar uma desse igual a tua aí, ou maior, 200 toneladas a dia. A ideia do equipamento é justamente... Né, casado junto com a consultoria, isso, né? já. Porque o cara precisa, né, implantar um pátio, o cara precisa monitorar. Inclusive, tem uma usina aqui em São Paulo, né, que está colocando nos controles ambientais o nosso equipamento. Que legal. Né, como controle ambiental para monitoramento. Tá, show.
Que é justamente, ó, o seu processo não tá bom, precisa mudar o processo. Por que seu processo não tá bom? Não sei. Tá aqui, ó, tá emitindo esse gás, tá nessa temperatura, né? Tá nessa umidade, então aí precisa mudar o processo. Né? E aí eu acho que não tem como dissociar uma coisa da outra. Né? Eu acho que sempre esse trabalho vai andar em conjunto, assim. Beleza, agora eu entendi o que tá acontecendo lá hoje que você tá bem envolvido com a parte de compostagem, é legal pra... Eu acho muito legal. O trunfo desse negócio de tecnologia foi assim, eu consegui dormir de novo, assim, sabe? Ter paz, saber o que tá acontecendo. Porque para quem não entende esse sentido de ter paz e ter medo, é porque você, quando fala em 100 toneladas de resíduo orgânico compostando, o cheiro vai longe. Quilômetros. Tem potencial. Tem potencial. Longe. Tá. A gente tem... O composteiro tem que estar apto, habilitado, né? E ter os conhecimentos necessários para... Não é brincadeira, gente. E tira o sono, porque aquilo ali, um cheiro que está indo longe, incomodando um bairro ali a, sei lá, 10 quilômetros, estou exagerando? Não, é muito. É muito? 5? Mais perto. 1 quilômetro no máximo. 1 quilômetro. Depende, né? Depende do tem tempo, gente que trabalha, do clima. Tem gente que com uma pilha já consegue incomodar um bairro. Tá. E aquilo ali tem o potencial de parar a tua operação. Tem. Aí tira o sono de quem tem um sonho e gosta do que está fazendo ali, porque as áreas disponíveis às vezes tem, mas está muito longe. Ou tem, mas tem muito... Tem uma viabilidade, né? O cara não vai andar 5 quilômetros com um caminhão com 30 toneladas. Não é só saber fazer, tem que ter um lugar com a distância adequada para chegar lá o material. Você imagina um caminhão de rodovia que vai ter que andar mais 10 quilômetros de terra para chegar na usina. Não é assim que funciona. Existe a viabilidade econômico-financeira de uma usina de compostagem, ela passa pela localização. Uhum. A localização tem que ser afastada o suficiente para não criar incômodo para ninguém, né? E perto o suficiente para as pessoas, né, irem lá e terem essa garantia. Tá. Mas agora, assim, é que a gente é muito preocupado com o bem-estar das pessoas, tanto nós quanto das pessoas, né? Mas, assim, são pontos de controle, são pontos de atenção, assim como o arborista olha para uma árvore e fala assim, eu posso cair dessa árvore. Uhum. Cara, tem que estar o tempo todo sabendo dar um nó, sabendo se ancorar, se comunicando com a equipe. Ali. Tá, se precavendo para não cair. O risco não é eliminado, ele é mitigado, reduzido. É isso aí. Só isso. É a mesma coisa. Essa preocupação, né, que eu tenho é como se fosse a preocupação de um bombeiro que vai entrar num prédio pegando fogo. Tá pegando fogo. Tem que reduzir esse risco, esse problema aqui. Por quê? Porque tem que sair todo mundo vivo de lá, tem que sair todo mundo bem. Essa é a ideia, né, de você ter um negócio, né? O Felipe, esse produto pronto, tá. E aí você está soltando ele em caminhões, em saco? Caminhão. Alguma coisa ensacado, né? Mas beleza, quero usar ele lá, vou fazer um grande plantio de jardim, um grande projeto paisagístico. Já consigo ligar para você e comprar esse material. Agora a grande pergunta, o que você tem ali de garantias mínimas desse produto na parte então, de... Pela legislação, a gente tem que ter uma umidade máxima, né, e 2 ou 3 outros parâmetros que não indicam a qualidade de fato do produto. Essa é uma grande crítica que eu tenho à legislação de composto orgânico no Brasil. Uhum. Tem lá, daí você pega classe A e classe B, aí você vai ter alguns metais. Os metais, claro, naturalmente são importantes, né? Mas a legislação, ela difere a origem do material, né? O que é de esgoto não pode ser classe A. Enfim, tem coisas aí que precisam ser melhoradas, né? Eu gosto muito da legislação, não uma legislação, mas é uma norma norte-americana, chamada STA, Seal of Test Assurance. Eles têm um padrão. Quem quer fazer composto e quiser ser certificado, tá aqui o nosso padrão. Só que aí eles levam em consideração 2 coisas importantíssimas que no Brasil a gente nem começou a falar ainda, que é a maturidade do composto, né? Então a gente tem a maturidade e a estabilidade. Então são
são relações de consumo de O2 e CO2. Então, o composto pronto, ele não pode consumir O2. Porque quando ele consome O2, ele está decompondo. Então, tem uma taxa adequada e uma relação entre as frações de nitrogênio. Então, ele tem que estar na forma mais adequada para a planta receber. Então, não adianta você ter amônia, né? Não adianta você pegar a água do aquário e jogar... Por que você tem o filtro do aquário? Para fazer a ciclagem dos nutrientes. E a compostagem, ela faz a ciclagem da matéria orgânica. Então, você tem que usar... Por que um aquário, muitas vezes, é mais bonito que o outro? Porque esse cara tem um cuidado melhor com a qualidade da água, com a qualidade do filtro, com as bactérias que tem ali e tal. É a mesma coisa que a gente tem na compostagem. A gente tem que respeitar o tempo, tem que respeitar a umidade, tem que respeitar as reviradas, tem que respeitar, né, os parâmetros básicos, porque a biologia faz o resto. A biologia se encarrega disso. Então, a ideia é essa, é você ter lá um material que seja isento de contaminantes, sejam eles físicos ou químicos, né? Então, não posso ter resíduo de herbicida, não posso ter resíduo, né, de defensivo, eu não posso ter resíduo de plástico, eu não posso ter metais pesados. E aí o resto, o cara declara, eu tenho 1, nosso composto tem, por exemplo, 1,6% de nitrogênio, né? Só que se você pegar no começo da maturação, ele vai estar menor. E olha que engraçado, né? As pessoas acham que no começo que tem mais. Na mistura vai ter mais. Uhum. Você colocar lá, tem resíduo que a gente recebe com 9%. Né? Então, ele cai, depois ele volta. Por quê? Porque as bactérias estão ali, né? Por que o pessoal hoje inocula, né, a soja antes do plantio? Ele está inoculando algum tipo de rizóbio, né? No caso é o bradyrhizóbio lá, que ele vai pegar o nitrogênio do ar e jogar para a planta. Esses bradyrhizóbios estão no composto. E o bacillus subtilis, que o pessoal usa para proteger planta, né? Tá no composto. Tá lá. Né? Coisas que jamais vão... 300, 400 no mineral. Biológicos que são aplicados na lavoura estão lá. Tá tudo ali. Hoje a gente vê a lavoura usando muito mais biológico. Mas não adianta o cara pensar que se ele aplicar o biológico, ele precisa ter matéria orgânica no chão. A matéria orgânica é a fonte de reinoculação. É a fonte de você poder... Para manter tudo isso ali preso no solo. Tá. Como que eu aplico isso? Vamos fazer pequeno. Vou plantar... vamos pensar com 100 metros ali de jardim, com plantas, algumas perenes, algumas que eu vou trocar... cada 2 meses, joga lá em cima assim todo o composto, descarrega o caminhão, joga em cima, ou tem que fazer uma mistura com o solo? Eu tenho plantado só no composto. Ponho direto no composto. Direto. Porque eu gosto do composto, né, que ele tem frações mais grossas, Então você pega o composto que eu uso na minha casa, ele é um composto que tem pedaço de madeira grande e tem poeirinha também. Uhum. Né? Então eu tenho todas as frações ali. E aí eu planto direto nele. Tá. Mas uma pessoa que vai comprar o composto, quanto mais matéria orgânica tiver, melhor. Né? A gente recomenda 1 kg por metro quadrado. É pouco. Não é muito. É 10 toneladas por hectare. E a reaplicação disso? O que é? Cada 2 meses, 3 meses? Aí vai variar muito do tipo de solo que você tem, da atividade da planta que você tem. E do tempo que você já aplica o produto. Uhum. Né? Na primeira aplicação, a primeira chuva vai consumir tudo. Vai lixiviar tudo. Ele entra para dentro. Fica lá, tá lá no meio. Foi lá nas raízes terciárias, tá lá. Ele ficou lá. Só que se você não estiver repondo, ele vai voltar aquele solo feio, aquele solo pobre. Né? Então, o que eu gosto? Eu gosto de ter bastante planta por cima para ir fazendo matéria orgânica também. Sozinho.
Porque uma vez que você colocou o composto ali e você já tem um pouquinho de matéria orgânica no solo, aquilo lá fica ciclando. Que aí você trouxe toda aquela biologia e ela vai se reproduzir sozinha ali. Só que aí você não pode fazer uma coisa. Raspar. Tá. Não raspa. Não dá. Então, procure. Eu gosto muito de uma filosofia que tem nascido aí chamada paisagismo biofílico. Né? Que é justamente essa questão do jardim da avó. Né? Então, o que minha avó fazia com resto de casca de fruta? Fazia no canto lá. Se jogar em baixo volume desse matéria orgânica verde, não vai queimar, não vai feder, ele vai secar ali de maneira tranquila, né? Era isso que fazia, feio, jogava, né? Fica feio. Jogava pó de café ali na horta, jogava as cascas, algum resto de comida, ficava por ali, a galinha vinha, comia. Tal. É que hoje a gente tem essa visão europeia, né, do jardim, né? Sim. O jardim, ele é, né, igual o jardim norte-americano, né? Você passa em todas as casas são iguais. Sem nada de fruta. Não... É uma opção, né? Mas vai ser um jardim mais silencioso, não vai ter bicho ali o tempo todo fazendo. Casa, às vezes tô falando no telefone, os caras falam, filho, onde você tá? Tá no meio do mato? Eu falei, não, tô em casa. Quintal. Em casa. Porque tem muita planta, porque tem muita coisa. E assim, é coisa que aconteceu, né? São plantas que eu peguei de um lugar. Ali. Eu comprei lá 3 mudinhas dessa, 4 mudinhas daquela, uma dessa, e vai colocando. Pô, Felipe. Se deixar aqui, a gente se estica aqui e vai embora, né? Nem começamos a falar das coisas que a gente fez juntas, as coisas que a gente gosta de lidar. Eu queria muito mesmo que você viesse para eu poder mostrar esse trabalho que você está fazendo e realmente com tempo, né? De falar 1 hora sobre isso aí, pegar essa base aí e você está trabalhando junto comigo lá em parceria no treinamento, né? Quem está formando novos arboristas, pessoal que vai fazer esse manejo de área verde e você leva essa aula tua ali de muito solo. Olha para baixo antes de olhar para cima, né? O problema tá embaixo. Sempre embaixo. O problema tá embaixo. Você está na saúde do solo. Às vezes você precisa tratar em cima. Mas se você não corrigir embaixo... Quem tem a honra, a sorte de passar numa aula dessa aí, com você ali, exclusiva, ali, são 4 horas, 5 horas de aula, e uma aula gostosa de assistir, porque ela é tocada conforme o aluno ele quer, ele busca. E a pessoa, muitas vezes, ela vai para um treinamento de manejo de árvore, ele acha, o foco, não, vou escalar e vou mexer com poda, isso, aquilo. Quando ele percebe o mundo que tem por trás de oportunidades de negócio, olha aí que filão que tem, né? Poxa, eu tenho ali o corte da grama, tem o plantio, o paisagismo, tem o manejo de árvore, plantio de árvore, o resíduo para lidar, é muito serviço para fazer. Então, acaba enxergando essa parte do negócio da área verde ali. Eu acho que a ideia, a gente fala muito de Zé do Facão, né? É não formar um Zé do Facão com motosserra, né? Sem operar motosserra e subir numa árvore de forma segura. Eu acho que E assim, a gente vê A gente precisa do operacional, mas se ele tiver esse feeling técnico, ele vai fazer bem para ele mesmo, porque ele vai vender mais. A gente vê no grupo depois, né? Depois os alunos entram no grupo, né? E aí depois cada um fica compartilhando uma experiência, uma dúvida e tal. Mas a gente percebe que muita gente pega essa coisa do cuidado, né? Cuidado. Porque preocupação. Tudo passa pelo cuidado. Né? Especialmente a árvore urbana. A árvore urbana é cuidado. Não precisa ser intenso, não precisa parar o mundo para cuidar da árvore. Inclusive que o tempo da árvore é completamente diferente da gente. Uma coisa que, para meio já indo para encerrar, assim, uma coisa que me deixa muito emputecido é exatamente gestores de condomínios, gestores de cidades, seja lá o que for, ele passa ali, às vezes, por só 2 anos, ele consegue arrebentar um condomínio, arrebentar uma cidade no patrimônio arbóreo e paisagístico, de forma irremediável nos próximos 20, 30 anos. É incrível isso. Ou um morador que seja, começa a reclamar de uma árvore ali que todo mundo
tá bem com ela, na cabeça dele ele tem que fazer o toque ali já não é nem de Midas, Medusa ali, Midas. E estraga um negócio que ele vai morrer com certeza antes do que a gente perderia aquela árvore, porque a gente vai ficar o quê? Que é a nossa média de vida do brasileiro, se não me engano, 74 anos, pegar uma árvore em média de calçada, pô, o negócio vai ficar ali 150 anos ali, se ela tiver sido bem plantada. Então, isso me deixa muito, muito emputecido, né? Então... porque a gente tem 2 momentos, né? Na arborização urbana. O momento que a árvore não cresce, porque ela foi plantada errado. Aí de 2 uma, ou essa árvore morre, ou ela recupera. Né? E muitas vezes o cara precisa replantar aquela árvore. Aí o cara replanta, contrata um jardineiro melhor, tal, o cara planta direitinho, aí ela cresce. E aí tem o segundo momento, que ela ficou grande e solta a folha. Aí é o problema da folha, é o problema do bueiro. Né? Eu olho para os condomínios e falo assim, não é possível que o engenheiro faz um cálculo de uma boca de lobo pega 60 litros de água por segundo. Aí vai o condomínio, ou vai qualquer administração e bota uma grelha lá. Vai encher. Vai encher. A grelha é um filtro. Ela vai segurar a partícula ali, mas vai segurar a água também. Aí a água vai seguir para baixo. E aí vai dar enchente lá embaixo, vai dar problema. Então, acho que as pessoas precisam pensar melhor, né, nessa relação com a natureza urbana. A gestão daquilo ali e procurar ajuda de quem sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo ali. Felipe, eu esqueci, só para variar, de dar aqui a lembrancinha do nosso podcast. Tá aqui, ó. Você tomar os seus altos cafezes. Daí, ó, a xicrinha do Arbocast. Brigadão de fornecer assim o teu tempo, as tuas palavras aqui. Sempre uma honra aí estar junto com você. Para quem quiser acompanhar o teu trabalho, tanto de compostagem, tem aonde ir? Tem, site? A gente tem o site da... Alguém pode te mandar um e-mail, alguma coisa, Instagram. É o Instagram, meu pessoal, o Felipe Pedrazzi. Mas eu sou um cara bem fraco de rede social, assim. Você não é fraco, hoje em dia chama low profile. Low profile. Low profile, é isso aí, Lucão. Mas consegue contato, pode te mandar um e-mail? Então, pode. O meu e-mail, mas assim, telefone, né? Minha mensagem no WhatsApp é assim, se for urgente, me ligue. Tá, e se entrar no site da Faz Verde, consegue falar com você? Consegue. Tá, que não vamos, né, jogar os seus telefones. No Instagram, por exemplo, entra no Instagram da Faz Verde, entra no meu Pedrazzi Felipe. Precisa de ajuda, tá lá. Tamo aí. Tem o Força Orgânica, que é a marca que a gente vai começar a trabalhar agora. O nome do composto. O composto é Força Orgânica. Força Orgânica. E é isso daí. Quem tiver precisando dessa força, essa ajuda com compostagem, o manejo da área verde, administração, consultoria, Felipe é o cara aí. Deu para ver o volume de conteúdo técnico e pode ter certeza que na parte de gestão também, que eu conheço aí a peça é forte. E tem uma coisa aí para deixar para gente? Eu queria agradecer de estar aqui. Eu ver, a gente se sente lisonjeado, né? Eu me sinto lisonjeado de receber as palavras, né? Suas palavras aí, fico... A gente sempre fica muito satisfeito. A gente fica sempre até no offline a gente fica puxando um outro, porque é legal ver um amigo empurra o outro, né? E às vezes tocando 1, 2, 3 projetos juntos, eu vejo o seu trabalho, conheço você, tem família, tem filho, tem esposa, tem os sonhos das nossas companheiras para administrar junto, e elas fazendo toda essa, segurando a onda pra gente. Eu acho que assim, cada um, né, tá movimentando uma peça do tabuleiro ali, né? Você ali na arboricultura, eu na compostagem, né? Um outro ali na jardinagem, e a gente vai meio que tentando tecer uma teia do bem, né? Sim. Essa é a ideia. É trazer uma informação boa, né? Sem
obscurantismo, sem mentira. Sem esconder nada. Falando, né, que, pô, é legal trabalhar com compostagem? É legal. É difícil? É difícil. Pra caramba. Né? É legal trabalhar com arboricultura? É legal. É legal. É perigoso? É perigoso. É difícil? É difícil. Né? Tem que ter equipe, tem que ter equipamento. Se for fácil, suspeite. Normalmente é isso. Opa, peraí, né? Suspeite aí do assunto. É isso daí. Então, ó, se inscrevam, mais uma vez pedindo, ajude nós, por favor, se inscreva no canal, escute nós conversar. No meio de várias conversas vão surgindo pílulas de informação que pode mudar a sua profissão, teu jeito de pensar sobre o que você já faz, ou se está com dúvida, né? No que eu me formo, o que eu faço. Isso daqui, esses bate-papos ajudam a nortear aí a pessoa aí, o mais jovem, ou que está querendo fazer uma recolocação profissional. Beleza? Tem que ir fazendo. Tem que ir fazendo. Não adianta só ficar no planejamento, pensar, né? Vai para cima. Apesar de ser um cara da ISO, né? Mas tem que ir para cima. Tem que acontecer. Tem que acontecer. O negócio tem que ir para cima. Show. Felipe, mais uma vez, cara. Obrigadão. E estamos sempre juntos aí. Tamo junto. Um abraço, até mais. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu.